Entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno News. Notícias de verdade. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, dia 3 de junho de 2019. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Bom dia para você que já acompanha a gente aqui no Facebook da 93 FM. Já começamos a nossa transmissão aqui pela nossa página no Facebook. É o Facebook da 93 FM. Você participa com a gente aqui agora com a nossa transmissão. Você vai conhecer o nosso estúdio, vai ver como é que a gente começa todo dia. Você pode acompanhar a leitura da Bíblia, a abertura, vai conhecer o nosso estúdio, os nossos debatedores aqui face a face e também a nossa produtora, a Marcela Bastos. Bom dia, Marcela. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes. Manda muito no programa, Marcela Bastos. Manda bastante. Um tchauzinho pro pessoal do Facebook. Acompanha a gente, sabe que eu mando pra caramba. Ô, Marcela, como é que está a Midian Lima? Ela está bem, a Midian? A Midian está bem, está no momento de introspecção, tentando cantar. Deixa eu ver se ela atualizou aqui a mensagem dela pra mim. Deixa eu ver, deixa eu ver. Estou curtindo o meu momento de trégua. Quem tá acompanhando a gente sabe. O que aconteceu, você que não acompanhou a gente semana passada? A Midian Lima se levantou em minha defesa, porque ela acompanha que eu, sou uma pessoa muito implicada nessa rádio. E aí ela mandou uma mensagem pro JR dizendo: para de implicar com a Marcela, porque ela já tinha mandado recado, ele não tinha acreditado. Aí ele disse o seguinte, ele falou que a partir de então ele ia deixar de implicar comigo e implicar com ela. Fez uma letra que eu não li até hoje. Eu não sei do que se trata essa letra dessa música. Não, a letra é boa. Claro que é. A letra. Essa vez eu fiz uma letra C. Dessa vez com nexo, né? Eu fiz uma letra melhor do que outras que eu já fiz anteriormente. Não, porque você tem mas não uma... tão boa, talvez eu tenha outras melhores. Não, escuta, você tem uma que faz sucesso, que é a que a Ariane gravou. O pessoal que acompanha o debate gosta. Eu vou tocar pra vocês daqui a pouquinho aqui pra acompanhar. E aí ele mandou pra Midian, isso foi o quê? Acho que foi quarta-feira ou quinta, A Midian foi quinta-feira. Ela tava entrando no quarto 11 horas e 31 minutos. Uma música. O negócio tá difícil, porque até agora... Eu acho que ela deve estar viajando. Ela tá online. Ela deve estar... Você sabe que ela tem 3 filhos, né, JR? Tudo isso? Tem, sim, senhor. Mas o pastor Eliel não ajuda nada, né, com a música, né? Quem tá falando é você, né? Não tô te perguntando. Porque da outra vez quem me deixou mal com o pastor Dilton foi você. Não, eu tô perguntando. Eu tive que conversar com ele. Dilton, você falou que ele não canta nada. Eu perguntei se ele prega, ué. Bom, eu perguntei se ele ajudava. Não. Aí você falou que não. Então se ele não ajuda, atrapalhava. Oração, o que eu entendi foi que você falou que ele estava atrapalhando. Agora, sim. O pastor Eliel tem estilo até que dança, eu falei aqui. Não dança? Pastor, o senhor tá ouvindo que quem tá falando aí, né? Não, tô perguntando. Aqui, ela tá ouvindo. Ela tá ouvindo? Midian, você tá vendo, né, Midian? Eu tô aguardando aqui, você falou pra não pegar no pé da Marcela e eu tô quieto aqui, entendeu? Então é o seguinte, fica aí a dica, né? Acelera o processo. Salva, Midian. Muito bem, Midian, ela tá chegando aí, daqui a pouco ela manda pra gente. Valeu. As pessoas estão mandando um abraço aí, os parabéns. Vamos lá, o WhatsApp 968038319, você já sabe, você manda pra gente a sua opinião no programa de hoje, mas só pelo WhatsApp. Você vai mandar o aniversário do seu pastor e da sua pastora. O aniversariante de hoje, segunda, e de ontem, domingo. Também da esposa do pastor e do esposo da pastora, caso eles não sejam pastores. Acrescenta também nessa lista se é aniversário da sua igreja, quantos anos ela está fazendo. Também vamos orar aqui ao final, além do aniversário da sua cidade. Tá dado o recado. Maravilha, muito obrigado a você que nos acompanha aqui na 93 FM. Nós estamos juntos aqui na Melhor.
Estamos juntos no Debate 93. Minha gente, é o seguinte, eu quero saber, olha, como é que tá você? Quero ter a sua participação com a gente aqui no nosso Debate 93 de hoje. Pedir que você nos acompanhe, pedir que você mande aqui a sua pergunta, os seus questionamentos. Muito bem, ao ler a Bíblia, percebo que o princípio de tudo é o amor, diz aqui o ouvinte no tema 01 do programa de hoje. Vejo que é impossível cumprir o ID do Senhor sem amar. Só que eu me sinto bem longe disso. Ao me deparar com assassinos e ladrões, eu não consigo amá-los. Diante de pedófilos e estupradores, meu sentimento é de ódio e desprezo. Será que ainda não tenho amor real? Sinceramente, como amar um menor assassino que mata friamente um pai de família? Como posso desenvolver o amor por homens beberrões que gastam todo o seu dinheiro no boteco, violentam suas esposas e batem seus filhos? Mas também, ouvinte, você só escolheu, hein? Foi pra extremidade, hein, ouvinte? Qual o segredo para amar como Cristo nos ensinou? Não amar o próximo é um sinal de que falta uma verdadeira conversão. Por que o amor é um caminho tão difícil para esta nova geração? Pastor Josias Magalhães vai começar expressando a sua opinião, uma das vozes mais bonitas. Bom dia, pastor. Muito bom dia, JR, bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos. Meus queridos, eu tenho uma visão sobre esse assunto, que eu escrevi algumas coisas aqui. Todos nós sabemos que nós temos duas naturezas. Todo homem tem duas naturezas, uma carnal e uma espiritual. E as duas se opõem uma contra a outra. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que aquilo que ele queria fazer, ele não conseguia, e o que ele não queria fazer estava sempre diante dele, e ele acabava fazendo. Bom, esse ouvinte colocando essas situações é uma situação que envolve a todos nós. Todos nós, a todo momento, fomos confrontados com esta, como é que eu vou dizer, essa dificuldade, né? Porque quando você não vivenciou uma situação dessa, vejo que você tem uma concepção acerca do assunto. Mas quando você passa por uma atitude dessa de perseguição, de pressão, ou seja, de aflição, você acaba sendo bombardeado por sentimentos que vão nortear a sua decisão. E aí é nesse momento em que você vai precisar usar mais ainda o teu lado espiritual. O novo nascimento, ele provoca isso em nós, não é? Jesus disse para Nicodemos, olha, é necessário nascer de novo. E esse novo nascimento é espiritual. Então, o homem carnal, ele é tendencioso à violência, é tendencioso a não amar, é tendencioso a não estender a mão, mas é no novo nascimento, é no homem espiritual que nós vivenciamos o verdadeiro amor, que é o amor de Cristo, que Paulo diz que está derramado em nossos corações. Pastora Daniele Queiroz é a nossa menina da mesa de hoje. Pastora, fácil não é, né? Com certeza não. Bom dia, JR. Bom dia, pastores. Bom dia, ouvintes queridos. Sabe, JR, uma coisa que me chamou muito a atenção na fala aqui da nossa ouvinte é quando ela fala assim: não amar o próximo é um sinal que falta uma verdadeira conversão? E aí eu acredito que sim, só que é muito importante a gente pontuar o que é esse amar. Porque quando a gente pensa em amor, principalmente na nossa cultura brasileira, a gente pensa naquela afetividade, né? De você estar apegado à pessoa, de você quase ser apaixonado pela pessoa ou ter um vínculo muito profundo. Só que o sentido nesse texto aqui, no original grego, é uma palavrinha chamada agapao, que seria um amor social e moral. Ou seja, é você não retribuir o mal com o mal, mas retribuir com o bem, é você ser misericordioso, você exercitar a favor. Então, a dimensão do amor de Deus vai para muito além só da gente estar sendo afetuoso. É realmente de você fazer o bem quando a pessoa não merece. Então, nesse sentido, é fundamental que a gente tenha, sim, a presença do Espírito Santo nos dando esse amor. Esse amor que não é somente humano, não é só afetivo, é um amor de Deus realmente. O pastor Manuel de Matos, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Quando Jesus foi inquirido lá por um dos religiosos de plantão, perguntando sobre negócio de próximo, ele contou a parábola do samaritano, que quem fez o titulinho botou lá bom. Jesus não disse que ele era bom samaritano, ele conta a história do samaritano. Bom, o samaritano
conta a história, Jesus conta, e no final está perguntando para o camarada sobre o próximo. Quem é o próximo? Depende do próximo. Então, como ouvinte aqui vai para o extremo de dizer, olha, mas o estuprador, o pedófilo e tal, esse próximo é um próximo distante e não merece, não precisa, ou para a gente, de fato, a gente assume o papel de que só um milagre para permitir que alguém possa amar de verdade uma pessoa numa situação como essa. Estamos falando de um amor em Cristo, evidentemente, como lembrou a pastora. Amém. Bom dia, JR. Bom dia. Bom dia aos debatedores. Bom dia a todos os queridos ouvintes. Quando nós olhamos para essa parábola de Jesus sobre o samaritano e no final fala sobre a questão do amor ao próximo. A verdade é que o amor nunca foi um sentimento em si, mas sempre uma decisão pessoal. Você decide amar. É por isso que Jesus falou que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Agora, quem é o próximo? Eu sempre digo que todos os dias tem um próximo na nossa vida. E o próximo nem sempre será aquela pessoa que a gente gosta. Na maioria das vezes, o próximo é aquele que pisa no nosso calo. O próximo é aquele que mexe com a nossa mente. O próximo é aquele que nos fere. E é por isso que sempre existirá um próximo. O que nós não podemos nos esquecer é que nós, muitas das vezes, fomos o próximo de alguém. E é isso que a gente se esquece às vezes. E existe uma questão bíblica que o homem sempre tenta a justiça pessoal. Olha para a Bíblia, Êxodo capítulo 2 diz que Moisés um dia sai ao campo e vê que os irmãos dele estão sendo assolados. E ele vê que um homem está brigando com um judeu, um egípcio. E Moisés, antecipadamente, ele queima uma etapa na sua vida, ele pega o cara e mata. Deus não mandou ele matar ninguém, Deus não mandou ele fazer nada. Mas ele promoveu justiça própria. E com isso aconteceu o quê? Ele pagou um preço muito alto, teve que fugir, teve que ir embora. Alguém vai dizer, mas era um plano de Deus. Sim, mas ele queimou etapa. O projeto de Deus essencial não era aquele. Deus não queria que ele matasse ninguém. Então, todas as vezes que eu decido ter justiça própria, eu posso estar matando alguém. Então, não posso me esquecer que sempre haverá um próximo na minha vida, mas que eu sempre serei o próximo de alguém. Aliás, JR, eu sempre digo lá na igreja o seguinte, o cara não presta, ele é bandido, ele é matador, ele não vale nada, até ser meu filho. O dia que for meu filho, eu peço oração por ele. Ouvinte dizendo o seguinte, JR, eu posso sim amar o infrator e mesmo o amando como Deus mandou, impor sobre ele a justiça na esperança de recuperar o mesmo. Compartilha aqui um dos nossos queridos ouvintes. Reverendo Renato Porpino, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93. E aí, pastor, o que pensa o senhor sobre esse tema? Bom dia, JR, bom dia, debatedores, bom dia, amados ouvintes. O que penso caminha na direção dos nossos amados irmãos que estão aqui compondo a mesa, na perspectiva de que o Senhor Jesus, no Evangelho segundo nos relata Mateus, capítulo 5, a palavra do próprio Senhor Jesus Cristo diz respeito a isto. Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, é o que vocês ouviram. E é interessante que amarás o teu próximo é aquilo que estava de fato previsto na lei mosaica. Mas odiarás o teu inimigo é um acréscimo religioso. E o Senhor diz o seguinte, eu, porém, vos digo. Eu vou dizer para vocês o seguinte, eu vou ampliar esse conceito. O conceito é o seguinte, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, e ele não para aí não. Orai por aqueles que vos perseguem. Orar a favor. Orar a favor, não é orar para promoção, não. Jesus não está escrito não, mas o contexto diz isso, né? Porque ele mesmo questiona, o Senhor Jesus vai dizer assim, olha, porque se amardes os que vos amam, que recompensa vocês têm? Não fazem os publicanos, não fazem aqueles que são envolvidos com corrupção, a mesma coisa? E se saudar de somente, se só cumprimentar de somente, se só falar de somente com os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios, aqueles que nunca ouviram falar de Deus, a mesma coisa? E a palavra do Senhor nos diz também que aquele que odeia o seu irmão é assassino. A nossa ouvinte colocou apenas aqueles assassinos sociais, mas nós por muitas vezes somos capazes de odiar aqueles que estão conosco e somos feitos assassinos segundo a palavra do Senhor. Somos todos passíveis da graça e da misericórdia do Senhor. O pastor Renan piorou o negócio para nosso ouvinte. O negócio ficou mais pesado ainda, né? E aí a gente amplia porque é o que a Bíblia diz e não é fácil. Eu acho que a gente tem que botar o pé no chão e dizer assim, ó, fácil não é, mas é o que a Bíblia ensina. Como lidar com esse aspecto do que, como a Bíblia ensina.
evidentemente que à distância a gente vai dizer assim, não, rapaz, você perdoa, rapaz, ama sim, mas a vítima pode ter uma perspectiva diferente. Então é esse processo da gente conversar com o ouvinte, conversar entre nós, de pensar nessas hipóteses todas de pessoas que estão nos ouvindo, que foram vítimas, pessoas que estão nos acompanhando, que elas causaram isso às pessoas. Ou seja, nós temos um grupo, milhares e milhares de pessoas que podem estar em todas essas esferas. Na verdade, eu acredito que a gente precisa todos os dias fazer o que o pastor Manuel falou, né? Eu também posso ser o próximo do outro. Então, nesse processo, quando você começa a usar de empatia também e dizer assim, peraí, essa pessoa fez algo terrível, mas eu não sou melhor do que essa pessoa, eu posso estar me posicionando de uma forma correta, eu posso ter um caráter que foi melhor formulado, mas eu não sou melhor do que essa pessoa quando eu penso no olhar de Jesus sobre a humanidade. E estou passível de errar. Quando a gente coloca isso na cabeça, eu acho que fica muito mais fácil de você elaborar um perdão. Não fica assim, fácil, mas te ajuda a começar o processo. É um passo, né? É um passo. É um passo. Pensando em passos aí, é um passo. É um passo, porque você já quebra aquele orgulho do tipo assim, não, eu sou tão bom que eu jamais faria isso. Nem sempre. Às vezes a pessoa pode se ver numa tentação, numa outra fase da vida, que ela vai cair naquele mesmo erro. Então você apontar o dedo para o outro sempre e dizer, nunca vou perdoar, é muito perigoso. Porque um dia o mundo pode dar voltas e a pessoa se vê naquela mesma tentação. É verdade, nós somos levados por sentimentos. Todos nós somos pessoas sensíveis aos momentos da vida. E o pastor Manuel falou uma coisa importante, né? Eu preciso decidir amar. E para eu tomar uma decisão, eu preciso ter informações. Antes de tomar uma decisão, eu tenho informações. Eu tenho que me alimentar dessas informações. Eu, quando estava estudando esse tema, o Espírito me levou à passagem de Lucas 9:54, quando Tiago e João, depois que o Senhor Jesus foi rejeitado na cidade de Samaria, não é? Tiago e João chegaram para Jesus e falaram, Senhor, vamos orar, quer que a gente ore, quer que a gente peça, caia fogo do céu e consuma esses que aqui assim o faz. E Jesus falou, olha, não é por aí. Ou seja, eram discípulos de Jesus, estavam andando com Jesus, mas naquele momento o sentimento foi avesso àquele procedimento daquelas pessoas. E o que brotou no coração dele, vamos fazer justiça, vamos lançar juízo sobre esse povo e vamos queimar, assim como Elias também orou, pediu e caiu fogo do céu e consumiu. Ou seja, o primeiro momento, quando você está envolvido no problema, como a pastora falou, é de você reagir dessa forma. Mas aí o que acontece? Eu tenho o meu espírito, meu lado espiritual, que me diz o seguinte, não, peraí, não é por aí, o caminho não é esse. Eu preciso raciocinar, eu preciso pensar. E o que Jesus disse? O que Jesus ensinou? Então são essas informações que nós precisamos nos alimentar. E na hora de tomar decisão, eu preciso usar a minha razão, não a minha emoção. Porque a minha emoção é falível, a minha emoção é sazonal, ou seja, hoje eu estou num ponto favorável, mas amanhã, como a pastora falou, posso estar num ponto desfavorável. E aí, se eu for levar, né, a minha emoção, se ela for dirigir as minhas ações, eu vou constantemente cometer erros. Então eu preciso usar a minha razão. Eu sei que o caminho em que eu devo ir, então é nesse caminho que eu preciso seguir, mesmo contra a minha vontade naquele momento, mas eu sei que é o certo a fazer. Veja, a nossa vida não pode ser pautada por momentos. Eu não analiso minha vida por momento. Tem momento que acontece algo que você fala, cara, tinha que morrer essa pessoa. É verdade. Quem nunca fez isso, irmão? Eu já cansei de fazer. Só que é um momento, depois você fala, cara, que besteira que eu falei, não era nada disso. Agora, outra coisa importante, os ouvintes têm que entender, é que cada caso é um caso. Quando você cai e tem um ralado, é uma coisa. Mas quando você rasga a sua carne, é outra coisa. O processo de cura leva-se tempo dependendo da ferida. Ninguém está dizendo aqui que você deve curar da noite para o dia. A gente está falando de coisas, por exemplo, alguém que foi estuprado, abusado, e eu vou contar agora uma experiência minha, já contei algumas vezes. Eu fui abusado sexualmente na minha infância. E eu ficava culpando Deus e o diabo, por que Deus deixou aquilo acontecer comigo? Até que um dia eu percebi, lendo a história de José, José foi vendido pelos irmãos, apanhou, caluniado, aconteceu, foi preso. E no final, esse cara me dá uma lição.
Porque os irmãos dele, quando Jacó morre, procura ele e pensa, José agora vai nos matar. E ele diz, gente, vocês não entenderam nada. Não foram vocês que me venderam para o Egito. Foi Deus que me trouxe até aqui. Então José entende, é isso que eu quero que os ouvintes parem para pensar. Que a história dele, embora tivesse partes ruins, Deus nunca perdeu o controle. A gente tem mania de que tudo que é bom aos nossos olhos, a gente atribui a Deus. E tudo que é ruim aos nossos olhos, a gente atribui ao diabo. Quer ver? Alguém acha R$50 na rua, conta testemunho na igreja. Achei R$50, Deus me honrou. A gente se esquece de pensar, e quem perdeu vai poder pagar a conta? Então nós temos que aprender a se colocar no lugar do outro. Eu, quando fui abusado, eu cresci a minha vida inteira pensando em matar os caras e tal. Até Cristo entrar em mim. E eu tinha uma correntinha pendurada no meu coração que amarrava essas pessoas a mim. E eu disse, não, eu preciso cortar essa corrente. Porque eles estão vivos e eu estou morrendo. Então Cristo entrou em mim. É fácil? Claro que não é, gente. É difícil, mas é possível. E ainda mais quando o Espírito Santo entra na nossa vida. O Espírito de Deus não trouxe esse debate em vão. Deus vai soltar corrente. Amém. Que está aprisionando pessoas hoje. Vocês não acham que, se depender do ser humano, ele vai permanecer preso? Sempre. Enquanto o ser humano for o centro dessa ação, enquanto tivesse você, sempre eu no centro dessa história. Enquanto eu estiver no centro dessa história, você não acha que o desejo vai ser de vingança? Você não acha que só vira essa chave quando Deus age na nossa vida? Eu volto a dizer, eu falei agora há pouco, eu chamo isso de milagre. Porque uma vítima perdoar o seu algoz, gente, não é uma pessoa boa, de coração bom, esquece isso, o coração humano não é bom. Não é bom. Ele é enganoso. E a gente às vezes acha que está indo bem, olha, se não for Deus a nossa vida. JR, a palavra do Senhor nos diz por meio de Paulo aos Romanos capítulo 3, verso 10, que não há justo. Nós somos feitos em razão do pecado iguais até que o Espírito Santo de Deus entra na nossa vida e transforma o nosso caráter. As raízes do Evangelho vão se aprofundando em nós. E estas atitudes consideradas socialmente ruins e criminosas vão se afastando de nós pela ação do Espírito Santo de Deus. O que nos diferencia deles, dos criminosos, é que nós fomos alcançados pela graça. O Lutero traz uma frase que é o seguinte: o amor de Deus não se destina ao que se vale a pena ser amado, mas cria o que vale a pena ser amado. O amor de Deus não se destina a quem é bom, mas cria aquele que merece ser amado. Então, o que nos diferencia de todos os criminosos, o pastor Manuel mencionou isso, é a ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Nós contamos com ele. Por nós, o nosso coração caminha para caminhos de morte, é o que diz a palavra. Eu concordo plenamente. Só que a gente não pode esquecer que tem aquele princípio ativo da decisão, né? De fazer a vontade de Deus. É verdade. É óbvio que o Espírito, ele nos induz, eu acredito nisso. Você está buscando, você está ali numa intimidade, você nasceu de novo, eu acredito que o Espírito, ele nos conduz a tomar a melhor decisão. Mas tem essa questão, porque quando você está numa situação como essa, de uma agressão terrível, um abuso, algo muito grave, onde é difícil perdoar, num primeiro momento, a sua carne vai sofrer pela decisão de ter pedido perdão, porque você vai estar brigando ali com aquele desejo de se vingar. Então, nesse primeiro momento, as primeiras etapas de um processo de perdão, como o pastor Manuel bem colocou, são dolorosas, são doloridas, né? Às vezes no corpo também. E aí entra realmente você não abrir mão de fazer a vontade de Deus. Eu acho que é esse mix aí de que o passo, vontade de Deus e decisão nossa. O passo inicial não é nosso. O nosso passo inicial é vingança, desejo de morte. Verdade. Num primeiro momento. Certo? Aí vem o Espírito Santo. Como resposta à ação do Espírito Santo, nós vamos agir. Nós temos que agir. Decidimos agir. Não é uma coisa passiva, né? O Espírito Santo foi lá, ele vem na minha vida e ele me convence. Ele é que me leva a agir. Então a gente diz que o mérito é dele. Sim. E não nosso. Porque se o mérito for nosso, nós estamos no centro dessa história. E ouvimos, não há um justo. Nós precisamos de Deus. Se o Senhor não nos edificar, esta nossa casa ela vai ruir. Sim. Se o Senhor não nos guardar, a sentinela não vai poder agir. Então, às vezes, é tipo uma represa. Quem controla essas nossas reações, né? Que vai nos mostrar. Quer dizer, se não for o Espírito Santo de Deus, se depender do ser humano, gente, esse negócio de falar, não, que é a pessoa muito boazinha.
é a pessoa boazinha, entregue a sua própria bondade, que não é, que gera essas coisas. Por isso que nós ficamos surpresos. Como é que aquela pessoa fez isso? Não existe essa questão de ser bonzinho para essa realidade, não existe. Vê bem, você tem que entender uma coisa, assim como o corpo precisa de alimento saudável, a alma é a mesma coisa. Como é que o Espírito Santo vai nos convencer de uma coisa que não temos conhecimento algum? Até para lembrar sobre a palavra, a gente precisa ler, porque aí o Espírito Santo lembra. Então, vê bem, você tem que tomar cuidado, porque quando você está numa situação como essa, a probabilidade de ser uma vítima é muito grande. A sociedade, eu sei que eu já passei por isso, a sociedade te coloca como vítima, diz coitado de você, isso é um desgraçado, ele tem que morrer, e você vai alimentando. As redes sociais alimentam isso. Então, como é que o Espírito Santo me convence? Quando eu alimento a minha alma com a palavra. Quando eu alimento a minha alma com coisas boas. Porque quando eu começo a alimentar a minha alma com coisas boas, aí sim o Espírito Santo começa a me convencer de que aquilo ali não será bom para mim. Então, um passo importante, eu digo por experiência, cuidado com o que está alimentando a sua alma. Isso pode ser decisivo para um processo de cura. Filipenses 4:8, Paulo diz isso, né? Se alimente de coisas que vão trazer edificação. Mas eu quero só mandar um recado para esse ouvinte, né? Ou essa ouvinte, com relação a ela não tem que se culpar disso. Ela tem que buscar o Espírito Santo, né? Ela põe em questionamento aqui até o seu amor verdadeiro ao Senhor, ou seja, a sua conversão. Não é? A gente precisa buscar ao Senhor em todo tempo. Nós vamos encontrar também outra referência de João, capítulo 18, no momento da prisão de Jesus. Pedro saca da espada queria lutar, queria matar, ele estava com sangue nos olhos querendo fazer justiça, e Jesus disse, olha, não é o momento, não é por aí, não é, enfim, se eu quisesse, o Senhor mandaria anjos, milíares e acabaria com o problema, mas só que Pedro queria tomar atitude ali, e vou dizer que Pedro não estava convertido? Não sei. Depois Jesus disse, quando tu te converteres, né, Pedro? Então, faz a obra, pega a palavra, então cuida da igreja. Mas a gente precisa entender que é um sentimento normal do homem, do ser humano. E esse ouvinte tem que ter cuidado para não se punir, né, demasiadamente por um sentimento que está enraizado na sua cara. Eu queria encorajar os nossos ouvintes a orarem por esses assuntos. Às vezes, eu não estou dizendo nem nesse extremo aqui, não. Às vezes tem coisas de pessoas mais próximas a gente. Você disse, eu não engulo essa pessoa, sabe? Não aguenta essa pessoa. Essa pessoa é complicada. E aquilo vai, de alguma forma, criando todo um ambiente terrível, bélico, que angustia. Então, ore por essas pessoas, ore por esses assuntos, peça a Deus para trabalhar seu coração. Vamos pedir a Deus, se você acredita no poder de Deus, acredite que Ele pode responder a sua oração. Às vezes você vai dizer assim, meu Deus do céu, é complicado isso, não resta dúvida, mas com a graça de Deus, ouvinte, com a graça do Senhor, nós chegaremos lá. Eu não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei, quem sabe, que tudo sabe e tudo pode fazer, e tudo pode fazer. Larará, lar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 á, e tudo pode fazer. Ô Marcela Bastos, essa é a música que você se referiu anteriormente, né? Essa música que você escreveu e a Ariane gravou é dele, gente. Todo mundo pergunta, a letra é dele. Letra só a música, né? A música do Índio. É do Índio junto com a Ariane, a voz é da Ariane. Ele fez durante um programa, alguns anos atrás, e a Ariane gravou logo assim que terminou. Eu tô procurando uma outra aqui para mostrar como pode de uma mesma fonte. Sair, né? Tantas coisas assim. Mas eu não tô achando. O do Sabia, o pastor Manuel tá perguntando, é dele também. Essa. Mas essa sumiu aqui. Sabia, da panelinha. Ué, não, eu achei que o sabia. Era boa, essa era muito boa. Mas... Eu achei que sabia. Mas eu nada sabia, mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada.
nada. E quem gravou essas foi Leinha, não? Essa foi. Foi Leinha, não? Quem Foi gravou Leinha, essa? foi Leinha. E essa aqui? Panelinha foram as meninas. Cuidado, meu irmão, com a panelinha. Olha, poesia pura. Tão profunda, né? A letra assim, impressionante. Poesia pura. Pega uma profundidade impressionante. Levou muito tempo pra fazer essa letra, você sabe, né? Olha. Mas é isso. Mas não é um recado importante? É. Vai dizer que não é Claro que uma é. mensagem para os dias de Também hoje. fez durante um programa. assim. Hoje à noite no culto da 93, Marcela, tem o Cleve cantando. Olha o Cleve aí, ó. Nosso querido Cleve. Ó. Ele nunca viu um pente no cabelo. Aquilo é só o cabelo desgovernado. Agora a moda é essa, é desconstruído. É o cabelo desconstruído. Também que o Cleve tá ouvindo, que não sou eu. Tá ouvindo, É né, estilo Cleve? puro. Clevinho vai estar lá, a Michele Nascimento. Ó a Michele aí, ó. Canta muito a Michele. Aqui ela vai fazer um dueto, sabe com quem? Ó. Manuel de Matos. Vai fazer dueto com a Michele. Não, vou filmar Hein? tudinho. Olha a Bruna Carla cantando também hoje à noite, né, Marcela? Culto da 93. Olha a Bruninha, olha a Bruninha. Bruninha é um sucesso. Bruno, será que vai? Vai. Será que ele vai andando? Ele tá precisando. Para, garoto. Ô, Bruno, você tá vendo, hein? Diz que é teu amigo. Bruno é meu amigo, né? Posso falar que é meu amigo. Posso falar. Muito bem, hoje o culto da 93, Marcela, fala aí para os nossos ouvintes. Hoje vai ser na Igreja do Brasil para Cristo em Jardim Limpo, a igreja pastoreada pelo querido pastor aqui presente, Manuel de Matos, na rua Sabá, número 333, Jardim Limpo, Duque de Caxias. A pregadora é a missionária Gabriela. É Gabi? Gabriela Lopes, é que eu chamo de Gabi. É a Gabriela Lopes. Desculpa, perdão. Eu aqui, Gabriela formal, Lopes. a missionária Gabi. Não, a Gabriela Lopes. Eu não posso chamar a missionária chama de Gabi. A Gabi? pregadora missionária Gabi. Gabriela Não fica Lopes, bem. é isso A aí. missionária Gabriela Lopes, da Igreja Ministério Shekinah de Xerém. É na Isso. Redondeza, né? É, ele perto. Na Redondeza. A missionária Gabriela Lopes. Gabriela Achando que ia Lopes. me pegar. Tá bom. Muito bem. Povo querido, amado de Deus, vai estar hoje à noite. Eu quero agradecer e os nossos ouvintes que nos acompanham pelo Face. Eu queria incluir essa mensagem aqui na transmissão do Face, para que você possa chegar lá e participar. E você vai ser uma grande bênção. Eu quero agradecer a você pelo seu carinho, pela sua audiência também aqui no Facebook da 93 FM. Continue com a gente, ouvindo e acompanhando em todas as plataformas. É a 93 FM com você, ouvinte amado. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. E aí, Marcela? Olha, um publicitário de 29 anos, ele chama Igor Francisco. Ele está ajudando as pessoas a escrever cartas de amor e de perdão em uma praça lá em Curitiba. O Igor conta que resolveu esse dom dele de escrever, de usar bem as palavras, para poder ajudar as pessoas que acabam não conseguindo expressar os seus sentimentos. E ele, em entrevista, ele contou que uma das cartas que mais o marcou foi a de um irmão mais novo, tentando se reconciliar com o irmão mais velho, depois que esse irmão mais velho teve problemas sérios com as drogas, e o Igor contou que depois da carta os irmãos de fato se reconciliaram. E aí a gente pergunta: você tem dificuldade assim de expressar os seus sentimentos? Como lidar com os nossos sentimentos de maneira saudável? E aí, eu quero ouvir os queridos debatedores, porque um assunto está conectado ao outro. Sim. Não é isso? Esse assunto já gera aqui um outro olhar, quer dizer, você vê um camarada, vai para uma praça pública, um lugar público, né? E começa a ajudar as pessoas a escreverem cartas de amor e perdão. Isso é em Curitiba, né, pastora? Isso aí, JR, essa história me lembrou uma coisa que sempre me ocorre quando eu tenho a oportunidade de estar num sepultamento. Por que que nós temos tanta dificuldade enquanto seres humanos de dar os feedbacks positivos, fazer elogios, demonstrar nosso amor, o quanto sentimos falta das pessoas enquanto elas estão vivas? Chega no dia do velório, a pessoa chora, se taca em cima do caixão, faz toda aquela cena que é natural pela ocasião, é óbvio, porém, por que que a gente não abre mão do orgulho no nosso dia a dia para dizer mais para as pessoas que nós amamos, que estão ao nosso redor: eu senti sua falta, você é importante para mim, como você fez falta, eu te amo, me perdoa, né? E outros elogios e palavras de amor. Então, quero aproveitar esse tema para realmente encorajar a todos que estão nos ouvindo a não terem vergonha, medo de expor o que realmente sentem, porque é tão importante como a gente edifica o outro
quando a gente abre o nosso coração. É louvável. Eu quero começar aqui a minha fala dizendo que é louvável este posicionamento desta pessoa que resolveu ajudar a outros nas suas dificuldades, né? Mas há um questionamento aqui. Você tem dificuldade de expressar seus sentimentos? Como lidar com os nossos sentimentos de maneira saudável? Sentimentos estão ligados diretamente a emoções, né? E aí a gente volta quando começamos a falar. São as emoções, né, que estão direcionando as nossas ações. Foi esse irmão, por exemplo, que ao invés de abraçar, de ajudar o outro irmão, ele resolve se afastar, não é? Eu acho que esse camarada que está ajudando, ou que ajudou, resolveu tomar essa atitude, ele está fazendo justamente o papel que o Espírito Santo faz na nossa vida, né? De nos aproximar. Deus está usando essa pessoa, é louvável, não é? A gente precisa ter mais pessoas que ajudem, estejam dispostas a essa atitude de ajuda, não é? Mas, na verdade, o que a nossa pastora falou é bem verdade. Então a gente tem que exercitar isso, né, trabalhar isso em nós para não deixar que essas emoções, às vezes contrárias, sentimentos contrários, nos afastem das pessoas. Surgiu um problema, surgiu uma necessidade, vá até ele, se conserta, não é? E é bíblico. A palavra de Deus diz que nós precisamos fazer isso. Eu penso que o diálogo, né, expressar sempre é muito importante, é a cura de muitas coisas. Às vezes nós deixamos para amanhã e amanhã pode ser tarde demais, de fato. Existem pessoas que nunca mais se falaram e quando você vai conversar com elas 10 anos depois, você vê que foi uma coisa tão boba, mas elas foram alimentando aquilo, e aí depois acontece uma coisa engraçada, um bloqueio. Porque uma fica, eu não vou porque eu não sei como é que a outra vai reagir. E a outra tá doida pro outro procurar para dar um abraço, dar um beijo, mas ninguém tem coragem. Então, gente, eu incentivo vocês a expressarem sentimentos, principalmente os bons, né? Porque às vezes os ruins também a gente expressa. Eu sou muito espontâneo, até brinco na igreja. Quando eu chego na igreja, os irmãos já falam, pastor não tá bem hoje, porque eu sou muito tranquilo em relação a isso. Minhas filhas sempre tentam dizer o quanto eu as amo, e eu aconselho vocês o seguinte, gente, tem uma moeda que você pode gastar com força. Quanto mais você gasta, mais tem troco, chamada eu te amo. Diga isso para quem você ama. Amém. Isso tem afastado, inclusive, casais, não é? Isso tem dificultado relacionamentos entre marido e mulher, entre pais e filhos, porque não se fala, não se discute, não se conversa, não se pede perdão, não se conserta, não é? E a gente precisa exercitar mais isso. Meus amados, eu quero me dirigir a você que nos ouve nessa manhã e dizer a você que é necessário dar flores em vida. Eu tenho falado sobre isso lá na igreja algumas vezes. Os floristas agradecem. Dar flores em vida, sejam elas denotativamente reais, sejam elas conotativamente. Dar flores em vida passa por aquilo que a nossa pastora Daniele falou. Significa olhar nos olhos e demonstrar o amor de Cristo pelo outro, declarar que nós somos amados, que nós somos irmãos, que nós somos membros de uma mesma família, dizer eu te perdoo e dizer me perdoe em nome de Jesus. Nós precisamos resgatar isto dentro da nossa casa, diante dos nossos filhos, com os nossos irmãos. Nós precisamos dar flores em vida. Amém. Bom, eu estava pensando aqui o que o nosso querido Jacó escreveria para o seu irmão. O que algumas personalidades bíblicas escreveriam se tivessem oportunidade. A gente pode só elucubrar a partir dos relatos bíblicos, sem inventar. Tem gente que adora inventar um negócio da Bíblia, né? Parece que a Bíblia é incompleta. A pessoa diz, não, coloca lá um negócio que não tá, a Bíblia é completa. A gente só fica assim, loucubrando. Se pudesse escrever com base no que aconteceu, com base no encontro dos dois irmãos, o que poderia ser escrito e construído ali. Alguns desses encontros talvez não possam mais acontecer. É verdade. Nós tratamos aqui de uma de nossas ouvintes que contou que ela ia diariamente ao cemitério. E ela disse que ia diariamente ao cemitério para conversar com seu marido falecido. E aquilo tocou muita gente aqui no dia que a gente tratou esse tema e nos impressionou muito essa história, porque, afinal de contas, ela ia ao cemitério diariamente falar. Ela não sabia, ou, enfim, tratava como se ela fosse ouvida,
mas ela nada ouvia. E aí, no final da nossa conversa com ela, nós conversamos aqui sobre o fato de existirem muitas pessoas que queriam ouvi-la. E ela não tinha tempo para falar com essas pessoas. Pessoas que queriam ouvi-la e ela não queria falar com elas. Pessoas com quem ela poderia falar, mas ela não tinha tempo de falar com elas. Então são duas lógicas aqui. A primeira lógica é a lógica do aproveite o seu tempo para falar coisas boas para as pessoas que precisam e as pessoas que estão próximas de você e necessitam de uma fala sua, de uma palavra boa. E se eventualmente essa pessoa não estiver mais entre nós, não adianta ficar aprisionado a isso. Veja que perto de você existem muitas outras pessoas que, pela graça de Deus, poderão ouvir da sua parte, da sua fala, algo muito especial e suave que vai abençoar a sua vida. Então, dê flores em vida. Essa é a frase. Sei, já não são meus, vento levou, tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei, só desilusão, reconheci, não construí o que planejei, pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites percebi. O hoje é tudo que tenho, isso entendi. Preciso trazer à memória histórias que desprezei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. Sei, já não são meus, vento levou, tempos que não mais voltam. E então, o que eu fiz por mim e por quem amei, só desilusão, reconheci, não construí o que planejei, pouco abracei e não ofereci perdão. Já não alcanço o passado, meus limites reconheci. O hoje é tudo que tenho, isso aprendi. Preciso trazer à memória semblantes que abandonei. Não posso me esquecer, tenho que oferecer flores em vida enquanto é dia. 48 minutos no Rio de Janeiro, horário de Brasília. Vamos conversar aqui. No começo desse ano surgiu uma polêmica sobre o Instagram. O que houve? E é que o pai de uma jovem britânica de 14 anos acabou responsabilizando a rede social pelo suicídio da menina. Segundo o pai, ela teria tido acesso a imagens muito perturbadoras de automutilação antes de se matar. E aí veio a pergunta, mas será que a automutilação é mesmo um tema frequente nas imagens que são postadas nas redes sociais? E será que o acesso a esse tipo de conteúdo pode levar as pessoas a imitarem esse comportamento? O fato é que agora um estudo recém-publicado foi realizado aí pela Universidade da Pensilvânia e mais 2 instituições europeias,
mostrou que a resposta para essas duas perguntas é sim. Cerca de 80% dos usuários disseram ter encontrado fotos de automutilação por acaso. Eles não estavam procurando nada relativo a esse assunto nas redes sociais e se depararam com essas fotos. Mais da metade entrevistada ficou emocionalmente abalado por causa das imagens e quase 1/3 dos usuários que foram expostos a fotos de gente que acabou ferindo o próprio corpo disse ter realizado algo muito parecido logo em seguida que viu as fotos. E aí a gente pergunta como perceber que pessoas ao nosso lado podem estar se deixando levar por influências negativas quanto a pensar, sentir e agir. E quanto à questão da automutilação, como é que a gente pode ajudar? Pastores, eu começo ouvindo o pastor Renato sobre esse assunto para compreender um pouco dessa relação que a rede social tem com os indivíduos que eventualmente ainda são imaturos emocionalmente, são maduros tecnologicamente, mas imaturos virtualmente ou imaturos emocionalmente. E podem estar aqui, como diz a Marcela, influenciados por esse tipo de coisa. Como lidar com isso? JR, passa diretamente por ouvi-los e acompanhar os nossos filhos, os nossos adolescentes, e orientá-los na perspectiva bíblica de guardarem o seu pensamento. Isso vem à mente agora o texto de 2 Coríntios, capítulo 10, verso 5, que na palavra nós somos orientados a levar os nossos pensamentos a Deus. Então há uma perspectiva espiritual nisso, há uma perspectiva de intercessão por isso, mas há também uma perspectiva emocional, de ouvir os nossos filhos, de saber o que eles estão vendo, de acompanhá-los, de conversar com eles a respeito das influências a respeito das quais eles têm contato e orientá-los de que há outras influências, há outros olhares, há outras perspectivas de olhar. Então passa pelo acompanhamento dos pais e dos responsáveis, dos líderes, a fim de ouvi-los e acompanhá-los. É complicado demais, o mundo está muito acelerado. Tem um escritor muito famoso, não vou citar o nome, ele diz que as pesquisas apontam que uma criança de 10 anos hoje, ela tem mais conhecimento do que o imperador de Roma na época de Cristo. Por quê? Porque a tecnologia é uma coisa absurda. Mas uma coisa que nós precisamos parar para pensar é que uma criança de 3 anos, ela sabe falar. Ela só não sabe o que fala. Então o que está acontecendo hoje é exatamente isso. As crianças, os adolescentes e essa questão de automutilação, gente, está muito presente. E isso, pasmem, isso dentro da igreja. Eu pego casos dentro da igreja de jovens se automutilando para poder sanar a sua dor. Eles dizem que aquilo ali de alguma forma alivia a dor. E na verdade, como tratar isso? É estando perto. Porque o que está acontecendo hoje? Os pais estão sendo pais quando eram para ser filhos. Então são pais despreparados, que estão criando filhos despreparados. Então os pais deveriam ser exemplos, estão fazendo iguais. Então os filhos estão seguindo o mesmo caminho, se automutilando, se machucando, porque vê a situação do pai e da mãe. Enfim, esse é um problema, gente, muito mais de raiz, que precisaria ter muito tempo para falar, porque esse é um problema de raiz. Precisa tratar lá na raiz, porque não está no topo, não está na copa. Desculpe, o bichinho não está no fruto, o problema está na raiz do problema. Desculpe, ficou redundante. O problema está lá na raiz e nós precisamos estar perto, a liderança está perto, chamar para perto para poder ajudar de alguma forma. Nós tivemos esses dias, agora esse mês de junho atrás, nós tivemos um seminário, né, um simpósio lá na igreja, falando sobre transtornos mentais. Nós ocupamos o domingo de manhã todo para falar sobre isso. E muitas pessoas disseram de início, mas como trazer um assunto desse para dentro da igreja? Falar sobre transtornos mentais é porque nós detectamos que estão havendo, né, muitos suicídios no meio do povo evangélico. E inclusive suicídios de pastores, né? E a automutilação vai por aí. Então foi-nos ensinado por profissionais, né, que lidam nessa área. Existem as influências, mas existe também a questão patológica. E se não houver essa proximidade, né, essa conversa, isso tudo vai se perdendo. E a rede social funciona apenas como um gatilho,
para disparar dentro dessas pessoas que já têm uma certa tendência, não é, a cometer esse tipo de agressão contra si mesmo. Então nós precisamos ter muita cautela, muita coisa, e aí teríamos que ter outro tempo para discutir, se espiritualiza muito quando na verdade a coisa é mais patológica. Então, até que ponto, não é? É uma linha tênue, mas até que ponto a coisa é espiritual e a coisa é patológica? Como tratar isso? Então nós estamos despreparados para isso. Então nós precisamos nos capacitar para isso. Parte justamente a questão dos pais com seus filhos, de acompanhar, de gastar um pouco mais de tempo com seus filhos, sentando, conversando, né? Deixa o celular de lado, vamos bater bola, vamos conversar, vamos jogar uma bola de gude, vamos brincar, vamos conversar. Mas nós, no nosso dia a dia, nós não estamos mais conseguindo fazer isso. Acha, pastor, que o brinquedo novo é mais novo para os mais velhos do que para os mais novos? O brinquedo novo é o celular. Sim. O brinquedo novo, que é o brinquedo novo, né? O brinquedo novo é mais novo para os mais velhos do que para os mais novos. Os mais velhos estão mais deslumbrados com isso. Verdade. Os mais velhos não largam o celular. Os mais velhos não conseguem fazer quase nada sem celular. É bem provável que as pessoas estejam ouvindo a gente agora, as meninas tendo as suas atividades profissionais ou no lar, que não é profissional, mas é uma encrenca de um trabalho pesado, meu Deus do céu. É bravo, mas está todo mundo no celular. As pessoas estão no trânsito no celular, estão no carro no celular, o cara está no culto, está no celular, nem está pregando, está no celular. A gente está no celular o tempo inteiro. Então, esse brinquedo novo é mais novo para os mais velhos. Só que os mais novos, eles não têm filtro. E aí não tem esse controle para estar aí. E talvez o olhar seja para o mais novo, mas tem muito mais velho fazer a mesma coisa. E o mais interessante é que a todo tempo a gente vê campanhas para reverter isso. Larga o celular. Mas não largamos. A campanha, 21 dias sem celular. Hein, pastora? Fazer jejum de celular. Não, vou ficar mais firme aqui agora. 2 horas sem uma selfie. Meu Deus. Não, mas Jesus. Eu não sou essa fanática. Não falei pra pastora, não. Eu tô falando pros ouvintes. Não, vocês, viu, pastor? Não, eu nem olhei, eu fechei o olho. Eu fechei o olho porque eu vi que teve selfie aqui, não sei quem fez. Acho que foi o Renato, né? Foi o Renato. Então, assim, às vezes, o celular, ele está sendo para todo mundo uma prisão e as pessoas ficam presas. É verdade. O negócio de bola de gude, também, né, pastor? Bola de gude. Não, mas eu joguei muita bola de gude. O senhor jogou, peraí. Muita bola de gude. Pegou com o Renato. Sabe vai, nem pastora, o que é isso? Vai, pastora. Eu fiquei 10 dias longe das redes sociais e, enfim, só o básico, só o necessário mesmo. Mas em casa? Em casa. Em casa eu acho que se fizer uma viagem é mais fácil. Em casa deve ser muito complicado. Fiz a viagem por 4 dias e depois concluí em casa, né, esse período. E como foi proveitoso, como foi Teve tempo bom. Livre. O e tempo além... surge, né? Não, além do tempo, assim, parece que o processo criativo volta, a paz, a tranquilidade, porque a gente fica tão ali pilhado, né, que, enfim, entra numa rotina louca. Então, se você puder parar um pouco de ficar no telefone, pare, porque vale a pena. Mas uma coisa que me chamou muita atenção aqui, que eu já estava querendo falar, é sobre como perceber quando a pessoa não está bem. Né? Tem essa pergunta aqui no texto, e isso mexeu comigo, porque eu tenho visto casos assim também lá na igreja, né, de jovens que estão passando por essa tentação, vou dizer assim. E como perceber? Observando o comportamento. Porque o comportamento, ele começa a anunciar que alguma coisa não vai bem. Tanto o adulto, quanto a criança, quanto o adolescente. O comportamento muda, a pessoa começa a ficar muito calada, muito depressiva, muito introspectiva, né? Fica assim meio esquisitona, meio estranha. Então, o pai, a mãe, o pastor, o líder tem que estar atento, que aquele jovem que está lá, sempre sorridente e tal, de repente ele começa a ficar estranho. É um prenúncio ali, já é um aviso do seguinte: alguma coisa está acontecendo com essa pessoa. E nós, como autoridades, aí envolve todo mundo, pai, mãe, pastor, a gente não pode ter medo de fazer a intervenção. Porque às vezes a gente pensa assim, e se eu falar e despertar alguma coisa? Com sabedoria e com carinho, a gente tem que fazer a intervenção, porque pode ser fatal. Eu tenho observado que, para além dessas questões que são comportamentais, emocionais, eu acredito que está havendo também um ataque do inferno
para oprimir esses jovens, algo assim muito pesado. Então a gente tem que realmente ser mais rápido que o diabo e fazer a intervenção e chamar a pessoa e ajudar. Mas como fazer tudo isso se nós não temos tempo nem para nós mesmos, né? E vamos ter tempo para os outros. É isso? A questão está. O vilão não é o celular. Não, o celular não tem culpa. Não tem culpa de nada. O culpado sou eu, que não me impõe um limite nessa área. É lógico que ele pode ser mal utilizado, pessimamente utilizado. Eu agradeço os ouvintes que estão aqui dizendo que estão nos ouvindo através do celular. Continue, por favor. Não estraga o celular, não joga fora o celular, não. Mas a gente precisa aprender a ter um certo equilíbrio, né? Equilíbrio. Acho que essa é a palavra, né, pastora? E é difícil, hein? Equilíbrio é um negócio difícil. Muita gente acaba se desequilibrando. Ô, Marcela Bastos, você achou, eu não sabia onde estava e você conseguiu achar a música do Eu Sabia. O pastor pode cantar. Profunda, né, pastor? Não. Eu já não sabia onde é que estava. E foi a Michele que gravou. Não foi a Leinha, foi a Michele. Ou seja, pode botar hoje lá para cantar hoje lá. O pastor Só tem uma coisa, se eu cantar, os irmãos vão guardar mágoa de mim. O dueto já seria com a Michele, então vai ser esse aqui, ó. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Muita gente cantou essa música, vigílias, né? O pessoal cantava aqui na época, né? Cantou, as pessoas gostavam, né? Chegava nas igrejas, as pessoas cantando. É muito carinho dos ouvidos, eu só posso agradecer, só carinho. Fala aí, Marcela. Parabéns, porque ontem foi aniversário do pastor Carlos Messias Neco, da Igreja Baluarte, em Nova Iguaçu. Aniversário ontem também do pastor Carlos Afonso, da Comunidade Missionária Evangélica em Nilópolis, do apóstolo Lucas Bezerra, da Missão Apostólica Jerusalém Celestial em Niterói, e do pastor Aguinaldo Barbosa, da Igreja Internacional da Graça de Deus em Belfor Roxo. Ontem também foi aniversário de 57 anos da Igreja Batista Nova Betânia em Xerém. Hoje é aniversário do pastor Wagner Mocasi, da Igreja Louvor e Fé Comunidade Cristã no Colégio, do pastor Edivaldo Guedes, da Primeira Igreja Batista em Campos Elíseos, e hoje completa 39 anos a Igreja do Evangelho Quadrangular na Pavuna. Parabéns a todas essas igrejas. Marcela, uma de nossas ouvintes aqui está perguntando se este Renato Porpino que está aí é o mesmo que dá ótimas aulas de português no YouTube. É o próprio. É o próprio? Ele mesmo. Então tá aqui, o ouvinte tá respondido aqui a nossa. Obrigado, ouvinte. Pastor Renato, obrigado, um forte abraço, Deus abençoe sempre, pastor. Seja bem-vindo aqui ao nosso debate 93. Obrigado, JR. Eu fico feliz com a oportunidade de estar aqui com os irmãos. Maravilha, muito obrigado aqui. Ô Marcela, a pastora tá usando um bracelete aqui que me lembrou não tem? Mulher Maravilha? Não é da Mulher Maravilha isso aí, pastor, ou não? Não, essa daqui é da mulher de Deus. Não, claro. A mulher do maravilhoso, do Senhor. Muito bom. Maravilhoso conselheiro. Amém. Ei, pastora, obrigado, um forte abraço, Deus abençoe. Obrigada, JR, obrigado, ouvintes. É sempre muito bom estar aqui. Eu quero mandar um abraço especial para o Ministério Leão de Judá. Nós estivemos ministrando lá essa semana e o pessoal tá ligado aqui no debate. Tem um motoclube também, Leão de Judá. É? Tem, legal. Águias de Cristo, Leão de Judá. Muito bom. Galera da moto sensacional. Maravilha. Queridíssimo pastor Josias, leva o nosso abraço para aquela terra boa. Deus abençoe. Muito obrigado, JR. Um abraço a todos da Igreja Assembleia de Deus em Cachoeira de Macacu, né? Minha esposa que está nos ouvindo. Nós fizemos 37 anos de casado agora em maio, não é? Um beijão, minha querida esposa. Nossos jovens lá, né? Pediram para mandar um abraço. Tá aí nossos jovens da igreja. Muito obrigado a todos pela audiência. Pastor Manuel de Matos, que horas hoje a igreja vai estar aberta? Que o senhor já sabe que as pessoas querem chegar cedo para orar. Imagino. A igreja já está aberta, né? Vai ficar o dia todo aberta. Já está aberta. Então quem quiser ir para lá, o almoço vai sair que horas? O almoço agora, né? Tem oração. Você pode chegar lá, dobrar o joelho. Jejum. E clamar o Senhor, entendeu? Sim. Agora o estacionamento vai estar aberto a partir das 17h30. Antes disso, você vai ter que colocar o carro na rua, não tem pra onde correr, não. Tem que ir firme, então. Então tá bom. É chegar cedo. Chega cedo, porque nós vamos estar lá hoje lá com a Bruna Carla, com o querido Clevinho, nota 10, Michele Nascimento, só bênção, hein, pastor? Só bênção. E a pregadora Gabriela Lopes, a missionária Gabriela Lopes, é Rua Sabá 333. Rua Sabá 333. Tem ponto de referência? Chegar. Tem. A igreja é a referência do bairro. Igreja é referência do bairro. Boa palavra. Ao lado do antigo pedágio da rodovia Washington Luiz. À direita ou à
esquerda? A direita, a direita. De quem vai à direita. Subindo para a Serra. A Igreja Brasil para Cristo em Jardim Olimpo, recebendo hoje esse público maravilhoso, esse povo de Deus que acompanha 93 FM, que estará presente hoje para celebrar essa grandiosa bênção, que é agradecer por tudo, gente, pelo ano que estamos vivendo, pelo mês que estamos iniciando, agradecendo a Deus pela bênção da vida e pedindo ao Senhor que Ele nos sustente todo dia e cada dia mais, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Campanha Mundial de Oração. Nós estamos acompanhando essa campanha e participando dela no mundo inteiro. Hoje as pessoas estão orando por segurança. E eu quero convidar você a estar inserido nesse contexto, orando conosco também por segurança, além dos temas que nós conversamos hoje, né, pastor? Apresentando diante de Deus esses assuntos, esses temas, clamando aqui a bênção e a misericórdia do nosso Deus e Pai sobre todos esses temas e assuntos em nome de Jesus. Pai querido, em primeiro lugar eu quero te agradecer pela vida do pastor Carlos Messias, também o pastor Carlos Afonso. Senhor, muito obrigado pela vida do apóstolo Lucas Bezerra, também pela vida do pastor Aguinaldo Barbosa. Nós te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Wagner Mocasi, também pela vida do pastor Evaldo Guedes. Bendito seja o teu nome pela vida dos teus filhos que completaram mais um ano de vida. Agora, Senhor, nós oramos pela segurança. Oh Deus, num tempo em que nos sentimos tão inseguros, nós confiamos acima de tudo no Senhor. Nós confiamos na tua segurança, porque a tua palavra diz, Senhor, que tu és o guarda de Israel. O Senhor não dorme, o Senhor não dormitará. O Senhor é que guarda o teu povo, o Senhor é que nos protege, mas peço ao Senhor que a tua mão esteja sobre a nossa segurança nacional, a nossa segurança estadual e a segurança, Senhor, das respectivas cidades. Ó Deus, também entrego em tuas mãos o tema de hoje. Um tema, Senhor, um tanto quanto complexo. Como é difícil, Senhor, se não for o teu Espírito para nos ajudar, se não for a intervenção do Senhor sobre as nossas vidas, de maneira nenhuma conseguiremos alcançar esse nível de amor. Mas nos ajude, Senhor, assim como esta ouvinte que nos escreveu, assim também, Senhor, ajude os demais ouvintes, inclusive a nós pastores, a amarmos como o Senhor amou. Tenha misericórdia de nós, meu Pai. Eu abençoo cada vida que está ao alcance de nossa voz. Eu abençoo esta rádio, eu abençoo a equipe, eu abençoo os debatedores, na autoridade do nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.